Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Igreja Central de Londrina. Algumas vezes que fui escalado para trazer a mensagem na igreja durante esta pandemia, tenho sido até um pouco repetitivo. Como é triste falar aqui na frente com esses bancos todos vazios. Lembrar dessa igreja com esses bancos todos lotados, muitas vezes a galeria com bastante gente, muitas vezes lotadas. É muito triste, queridos. Infelizmente, estamos vivendo um momento muito delicado, muito triste. Estamos perdendo pessoas que amamos, estando vendo pessoas sofrendo em hospitais, muitos deles sem terem um leito. Então, realmente, estamos vivendo um momento muito complicado. Só muita oração de nossa parte para que Deus amenize um pouco esse sofrimento. Queridos, é um prazer estar aqui nesta quarta-feira, meio de semana, onde costumamos parar, fazer o nosso culto de oração. Eu gostaria de orar em primeiro momento, antes de começarmos. Pai do céu, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Querido Deus, te peço neste momento, meu Deus, as tuas bênçãos, que teu Santo Espírito esteja conosco, falando em teu nome, meu Deus, nos abençoe, nos proteja, dai-nos a tua paz. São bênçãos que eu te peço, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de ler com vocês neste momento um trecho que está no Evangelho de João, no capítulo 8. João 8, vamos ler os versos de 1 a 11. Se você que está em casa, que está nos acompanhando, quiser compartilhar este vídeo com amigos, com grupos de família, com grupos de amigos, por favor, compartilhe nas redes sociais da Igreja Central, Facebook e YouTube, Adventistas Londrina. Imagino que vocês todos já encontraram aí na sua Bíblia, no seu celular, João 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte em João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Perdi aqui um pouquinho aqui continuação do texto. Vamos lá. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11, respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, quando estudamos um texto bíblico, uma passagem da Bíblia, é sempre muito importante analisarmos o contexto de cada passagem. E especificamente no caso aqui da passagem de João 8, da mulher adúltera, existem vários detalhes muito significativos
para serem observados, para que possamos analisar. Eu separei aqui alguns pontos, alguns tópicos desse texto para que possamos analisar juntos. A primeira coisa que é bastante clara no texto é que a mulher é trazida perante Jesus e perante todos que estavam ali em circunstâncias bem estranhas, já que não era comum que o julgamento de uma falta tão grave, com pena de morte, fosse feito dessa forma, em qualquer lugar e sem um processo legal correto, baseado na lei. Aí o apóstolo João observa, no verso 6, ele observa que a intenção dos líderes religiosos era pegar Jesus em algum erro e não promover um julgamento justo e aplicação da lei. O verso 6 do capítulo 8 de João diz: isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Mas como eles poderiam pegar Jesus nessa ocasião? Outro ponto importante para a gente analisar e estudar junto aqui, é que eles queriam de Jesus duas respostas possíveis, obviamente, sim ou não. Se ele dissesse sim, podem apedrejá-lo, ou não podem apedrejá-la. Se Jesus dissesse sim, estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não tinham o poder de executar a pena de morte em alguém sem autorização. Isso certamente seria usado como acusação contra ele, perante as autoridades romanas. Se Jesus dissesse para não apedrejar, na visão deles estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar adúlteros. Como eles mesmos citaram, João 8,5, a posição de Jesus não era nada fácil, mas por que Jesus foi tão sereno em sua resposta e não escolheu nenhuma das duas opções que eles desejavam? Temos de observar que a lei de Moisés realmente mandava apedrejar adúlteros. Isso está em Levíticos, capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Porém, a dúvida que fica, a dúvida muito grande que fica, se essa mulher foi pega em flagrante adultério, onde estava o homem com quem ela estava adulterando? Até porque é impossível alguém adulterar sozinho. Então vemos aqui claramente a manipulação dos líderes religiosos que, além de tratarem a questão sem um processo jurídico correto, ainda manipularam a situação para tentar apanhar Jesus de alguma forma. Ou seja, eles estavam violando o próprio princípio de justiça da lei de Moisés. Quando a gente vê essa passagem, eu tentando trazer um pouco para a nossa realidade, na semana passada, eu fui a uma oficina mecânica consertar um pequeno problema que aconteceu no meu carro, e quando cheguei lá, o dono da mecânica, o senhor, estava literalmente reconstruindo um veículo. Aí ele começou a me contar a história, que o rapaz estava andando pela cidade, talvez com documentos atrasados, alguma irregularidade nos documentos. O carro dele foi apreendido e levado para o pátio do Detran. E aí até que ele conseguiu o dinheiro para pagar a documentação e mais o valor do aluguel do pátio, segundo ele, algumas peças foram tiradas do seu carro, arrancadas do seu carro, peças de valor. Aí ele estava com muita dificuldade comprando as peças novamente para colocar no carro. Aí eu, conversando com o senhor da mecânica, perguntei a ele, mas esse menino não pode mover um processo contra a própria polícia? Ele disse, realmente pode. Porém, se ele fizer isso, certamente um dia desse eles vão conseguir colocar uma droga dentro do carro dele e pegar ele numa cilada. E aí a gente comparando, se nos dias de hoje, se na época de Jesus já existiam esse tipo de maldade, essas falsidades, imagina nos dias de hoje, nos nossos dias, onde a maldade impera, onde tantas pessoas só pensam em fazer o mal para os semelhantes, para o seu irmão, né? Voltando aqui no nosso estudo, queridos, o quarto tópico que eu estudei aqui, que eu pesquisei, é o seguinte: Jesus, claro, que percebeu a manipulação e não respondeu nem sim nem não. Ele apelou para a consciência de cada um dos acusadores,
que estavam claramente em pecado quando agiam daquela forma. Aí no verso 8, 7, diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Eu fico pensando assim, que grandeza, né? que maravilhosa saída Jesus encontrou, né? Para sair dessa acusação e dessa cilada. Todos acabaram abandonando o caso, o que indica claramente as várias irregularidades que estavam presentes nele e que eram motivo de vergonha para religiosos que diziam seguir a lei de Moisés. Jesus toca no ponto exato e desmonta a estratégia deles de dentro de seus corações para fora, sem a necessidade de responder sim ou não ao questionamento deles. Outro ponto importante, querido, Jesus diz àquela mulher, erguendo-se Jesus, que está no verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus não estava aqui aprovando o pecado dessa mulher, mas diante de um processo de julgamento totalmente irregular e manipulado, aquela mulher não poderia ser condenada daquela forma. Ainda mais agora que não existia mais acusação formal. Restava então Jesus tratar a questão na esfera espiritual, a partir de dentro do coração daquela mulher pecadora. E aí no verso 11, a Bíblia nos diz: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É muito provável que essa mulher estava grandemente arrependida do seu erro. Isso ativou a misericórdia do Senhor para conceder o perdão, junto com a orientação de que ela deveria mudar de vida e deixar esse pecado. E agora, queridos, eu acho que o ponto mais importante que a gente pode analisar nesse texto bíblico, todos esses detalhes juntos mostram por que Jesus deu a resposta que deu e por que fez com que essa mulher saísse livre das mãos daqueles acusadores. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela nos diz o seguinte: comoveu-se-lhe o coração e ela se atirou aos pés de Jesus, soluçando em seu reconhecido amor e confessando com amargo pranto os seus pecados. Isto foi para ela o início de uma nova vida, vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No reerguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual que traz a morte eterna. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Queridos, Cristo valorizava e aceitava as pessoas a despeito de suas origens, de sua condição. Jesus não via a condição física das pessoas, ele via o coração de cada um. Eu sempre digo assim, nós nos dias de hoje, como igreja, nós precisamos valorizar e aceitar as pessoas, independentemente do que elas são ou possam parecer. Eu trouxe aqui uma frase que eu acho maravilhosa, uma frase forte que diz o seguinte: o Evangelho transforma cada ser humano em filho de Deus, candidato ao reino celestial. Eu vou até repetir: o Evangelho transforma cada ser humano em filho de Deus, candidato ao reino celestial. Queridos, em 2019, eu tive a oportunidade de participar de um programa da nossa igreja chamado O Plantador. O pastor que idealizou esse projeto e trabalha nesse projeto é o pastor Alex Palmeira. Eu acho que a todos que estão nos assistindo nesse momento devem lembrar que ele fez uma semana de oração aqui na Igreja Central, acho que talvez em 2019, 2020, não lembro bem, 2019 deve ter sido, esse projeto ele foi desenvolvido em 4 etapas. Eu consegui acompanhar 2 etapas dessa, a 1 e a 3 desse projeto, que foi lá em Maringá. E eu lembro que em cada uma dessas etapas, o pastor Alex Palmeira, ele traz alguns pastores, alguns palestrantes para falarem, de trazerem algumas experiências vividas já na plantação de igrejas.
E nessa terceira etapa do projeto, o pastor Alex convidou um pastor, amigo dele. Ele é um brasileiro, mas ele trabalha em Boston, nos Estados Unidos, e plantando igrejas, abrindo novas igrejas. E ele trouxe uma história real, verídica, que eu achei muito interessante e eu quis trazer para compartilhar com os irmãos aqui da igreja. Segundo ele, numa das aberturas de igreja que eles estavam fazendo, era uma sexta-feira à noite, o pessoal da banda, do louvor, estavam ensaiando na igreja e deu problema na guitarra dos meninos da banda. E aí eles, recém-iniciando ali o ensaio deles, aí esse pastor, que eu não lembro o nome dele, falou que ele saiu na frente da igreja e foi perguntando para algumas pessoas se tinha alguém ali próximo que pudesse ter uma guitarra em casa que pudesse emprestá-los. Aí, segundo ele, uma senhora, uma dona de casa, estava chegando do supermercado, estava descarregando as compras do carro, ele foi e perguntou, e ela falou, 2 casas para frente, aqui tem um sobrado, tem uma escada longa, você sobe lá, tem um rapaz que ele tem uma oficina que conserta instrumentos musicais. Ele foi, bateu na porta, um rapaz abriu a porta para ele, cabelão comprido, uma pele um pouco maltratada pelo tempo, e ele olhou assim uma oficina totalmente bagunçada, cheia de instrumentos, pedaços de instrumentos, enfim, ele falou a esse rapaz o que ele estava precisando e o rapaz convidou para entrar. O pastor entrou, ele falou, olha, eu tenho aqui várias guitarras, você tem a opção de escolher qual que você precisa. Então, o pastor disse, não, qualquer uma só para a gente ensaiar até que na segunda-feira a gente possa consertar a nossa. E aí ele pegou lá uma guitarra, ele disse, olha, eu posso ir com você lá? Ele, pode, sem problema. E segundo ele, esse roqueiro foi com ele até a igreja. Chegou lá, o pastor apresentou ele para os meninos e tal, e realmente ele tinha uma imagem bem estranha, uma imagem bem mundana realmente. E aí, o pastor conversando com ele, ele confessou que ele fazia uso de drogas, ele fumava e ele bebia em torno de 1 litro de conhaque por dia. Mas enfim, aí ele chegou lá, emprestou a guitarra para o menino que tocava, aí ele foi lá até tocou e tal, durante uma música que estavam ensaiando ele tocou. Aí, segundo o pastor, no final do ensaio, um dos meninos chegou e disse, pastor, esse rapaz, esse moço, ele é meio estranho, né? Mas realmente o som dele fica muito bonito quando ele toca. Enfim, aí eles resolveram ali aquela questão, mas o pastor fez uma amizade com esse menino aí, que eu não lembro o nome, o roqueiro. Aí passaram-se alguns dias, eles inauguraram a igreja e tal, e era próximo ao final de ano, o pastor chegou e conversou com a sua esposa, vamos chamar o nosso novo amigo para almoçar um dia com a gente em casa. Aí chamaram num sábado o roqueiro para almoçar com eles em casa. Eles almoçaram, fizeram oração antes do almoço, conversaram, o pastor, se não me engano, tem dois filhos e tal, iniciaram ali uma bonita amizade. O tempo foi passando, veio o Natal. Aí o pastor teve a ideia novamente de chamar o amigo para passar a noite de Natal na casa deles. Ele, segundo ele, o roqueiro tinha problemas de família, a família morava toda em outro lugar, ele era uma pessoa praticamente sozinho, abandonado naquela cidade. Então chegou na noite de Natal, a esposa dele preparou a ceia, chegou na hora de abrirem os presentes. Para a surpresa do amigo roqueiro, tinha debaixo da árvore um presente para ele também. Ele ficou muito emocionado, eles se abraçaram e tal, enfim, reforçaram a amizade. O tempo foi passando e só para resumir, querido, segundo o pastor, naquela época que ele estava conosco ali, ele disse assim, hoje esse rapaz ele se converteu, hoje ele é o ministro de música da igreja. Então, trazendo para a realidade aqui do nosso texto bíblico, eu tiro a seguinte lição: a gente não deve julgar as pessoas pela aparência e às vezes até pelos atos. Quantas pessoas, até na própria Bíblia, né? O próprio Davi é considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, e todos nós sabemos, né? Davi, ele adulterou, ele assassinou, ele mentiu, mas ele se arrependeu dos seus pecados e foi uma nova conversão para Davi. Então, assim, quando a gente
Quando a gente vê as pessoas, muitas vezes a gente, talvez na igreja, a gente fica olhando meio de lado quando entra uma pessoa com uma roupa nem tão bonita, nem tão limpa, e às vezes a gente está perdendo uma oportunidade de falar do amor de Cristo, de evangelizar, de fazer com que o Espírito Santo transforme a vida dessa pessoa. Eu trouxe um videozinho que eu gostaria de passar. Mateus, por favor, coloca o vídeo para nós. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque alguém, em algum lugar, se lembrou de você. Então ouça. Um homem trabalhava em um frigorífico. Um dia, quando terminou seu horário de trabalho, foi a uma das câmaras frigoríficas para fazer uma inspeção de rotina de última hora. Mas por fatalidade, a porta fechou-se e ele ficou trancado lá dentro. Ainda que tenha gritado e batido na porta com todas as suas forças, ninguém o ouviu. A maioria dos funcionários já tinham ido embora e era impossível ouvir os gritos vindo de dentro da câmara. 5 horas mais tarde, quando o homem já estava à beira da morte, alguém abriu a porta. Era o segurança que lhe salvou a vida. Após recuperar-se, o homem perguntou ao segurança como foi possível ele passar e abrir a porta quando isso não fazia parte da rotina do seu trabalho. O segurança explicou: eu trabalho nessa empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram e saem todos os dias. Mas você é o único que me cumprimenta pela manhã e se despede de mim à tarde. Os outros tratam-me como se eu fosse invisível. Hoje, como todos os dias, você me disse olá na entrada, mas não ouvi o seu até amanhã. Espero o seu olá e o seu até amanhã todos os dias. Para você, eu sou alguém. Ao não ouvir a sua despedida, sabia que algo podia ter acontecido. A atitude do vigilante de salvar a vida do colega foi apenas um reflexo daquilo que ele mesmo recebeu. Agir com humildade, amor ao próximo, dar sempre provas de atenção, respeito, piedade, perdão e paciência, trocar sinais de benevolência, apreço, afeto, gratidão e amor, são atitudes simples, mas que aquele que está à direita de Deus Pai não espera outra coisa de nós. Compartilhar essa mensagem já é uma demonstração de afeto. Compartilhe, e que a graça do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo seja no coração de cada irmão. Amém. Queridos, eu fico pensando, talvez essa história não seja real, não seja verídica, mas de qualquer forma, eu fico imaginando você preso dentro de uma câmara frigorífica, sabendo que ali fora não tem mais ninguém, todos já foram embora, e a temperatura vai cair, aliás, a temperatura não cai, ela já está muito gelada, mas o seu corpo vai esfriando, vai paralisando. Eu fico imaginando o desespero que não seria você estar numa situação dessa. Porém, também eu fico imaginando, se um bom dia para o porteiro da empresa, um até amanhã, um até logo, foi de tanto valor, queridos, imaginem um abraço. Imagine você encontrar uma pessoa que talvez, como esse roqueiro americano, talvez quanto tempo ele não tinha um abraço de um familiar, de um amigo, de alguém que o valorizasse. E eu posso dizer que eu tenho uma história mais ou menos parecida, claro, bem menos problemática, digamos assim. Quando a gente começou a vir para essa igreja, lá por 2013, a minha esposa e a minha filha eram batizadas e eu ainda não. Aí a gente sentou aqui próximo de estar o Marcos aqui na minha frente, a gente estava sentado num culto de domingo à noite, nós três, e na frente tinha um casal, acredito que todos conheçam, o Vanderlei e a Ellen Garcia. E a Ellen virou para trás e perguntou: vocês são adventistas? A minha esposa disse: eu e a minha filha somos, meu marido não é. O Vanderlei saiu do banco dele, levantou, veio e me deu um abraço, mas a partir de hoje você é meu amigo. Queridos, a gente sabe que quem faz a conversão é o Espírito Santo,
mas Ele usa as pessoas como objetos para que a gente se sinta acolhido. Eu confesso a vocês, depois desse dia eu chegava na porta da igreja, eu procurava onde o Vanderlei estava, porque assim, foi a primeira pessoa que me deu um abraço, que me acolheu como um amigo realmente. Então assim, queridos, eu quero só reforçar, salientar aqui o valor que tem a gente dar atenção para as pessoas, um abraço, um aperto de mão, parar um pouquinho para conversar. E a gente sabe que nos dias de hoje, nossa vida é tão corrida, a gente corre tanto que muitas vezes a gente não consegue nem dar a devida atenção para a família, muito menos para o nosso porteiro do prédio, para o nosso vizinho no elevador. Então, queridos, a mensagem que eu quis trazer, se eu tivesse colocado um texto, um nome para essa mensagem, aliás, eu coloquei, está aqui na minha frente, eu coloquei o amor que faz toda a diferença. Então, tanto na história do roqueiro americano, como nessa história, como repito, não sei se foi verdadeiro, se foi real, ou é um conto, mas enfim, então ambas nos mostram o valor de valorizarmos as pessoas, o valor de um abraço. Queridos, eu lembro que o pastor Alex Palmeira sempre falou para nós, durante esse programa que eu participei lá em Maringá, o Plantador, ele sempre repetiu: o Espírito Santo é competente. Ele desperta as pessoas a virem à igreja, mas precisamos fazer nossa parte, receber bem as pessoas, dar atenção, seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo tem que ser o nosso exemplo diariamente, todos os dias. O que Jesus faria quando ele encontrava alguém menos favorecido pela sociedade? Quantas histórias na Bíblia que nos trazem a vida de Jesus como foi. Foi uma vida destinada. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então, queridos, que possamos nós, como cristãos, estarmos sempre buscando essas pessoas que vivem à margem da sociedade, que possamos realmente seguirmos o exemplo de Jesus, que através de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de seu tempo, ele realmente só arranjava cada dia mais seguidores. Então, que possamos sermos hoje os mensageiros de Jesus e levarmos a cada dia mais pessoas para o reino celestial. Como eu falei no início, é muito triste, eu estar aqui ao vivo, mas falando somente para vocês que estão em casa, esses bancos todos vazios. Mas, como diz por aí no mundo, é o que temos para o momento. Que Deus nos abençoe, nos proteja nossa cidade, proteja as pessoas que estão na linha de frente no combate a esse vírus tão terrível, pessoal dos profissionais de saúde, aos nossos governantes que tenham realmente o discernimento para que possamos sair o quanto antes dessa situação difícil. Eu quero orar neste momento. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a essa tremenda pandemia, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem poupado nossas vidas, o Senhor tem cuidado dos nossos amados, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Querido e bom Deus, neste momento, quero te pedir as tuas bênçãos para que este restante de semana possamos estar protegidos, Pai, pelas tuas bênçãos celestiais. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos protege, livra-nos de todos os males, perdoa os nossos pecados. São as bênçãos que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que todos tenham um restante de semana abençoado e uma boa noite.